arte ou natureza? E por que não juntar os dois? Inhotim nasceu como museu de arte contemporânea, mas logo as riquezas naturais despertaram uma outra vocação: a preservação da biodiversidade. Vem com a gente fazer um passeio pelo maior museu a céu aberto do mundo, de olho na grande galeria verde, cheia de coleções de plantas do Cerrado e da Mata Atlântica. A paisagem não encontra fronteiras. É verde para se perder de vista. O Instituto abriga mais de 4.300 espécies de plantas catalogadas, nativas ou vindas de todos os continentes. São consideradas um acervo vivo que serve ao paisagismo e à prática de conservação. Aqui, a botânica, a ciência que estuda as características e o uso das plantas, tem amplo terreno para pesquisa. A cada jardim, o olhar é fisgado por sinais de delicadeza. Esta é a flor de um cacto nativo do Brasil, conhecido como tuna. Fica no jardim inspirado em paisagens desérticas, com dezenas de espécies adaptadas a ambientes áridos. Quem também pode ser encontrado por aqui é o ouriço do mar, típico dos campos rupestres de Minas Gerais e que está ameaçado de extinção. Do jardim desértico para o jardim de todos os sentidos. Aqui, há canteiros com plantas aromáticas, medicinais e temperos. Este é o pé de urucum florido, vem dele o corante natural usado na culinária. E esses cachinhos nesta trepadeira? São a pimenta do reino, já conhecia assim, in natura, direto do pé? Perto dali, entre os jardins de todos os sentidos e desértico, a árvore que dá nome ao país, o pau-brasil. A coloração avermelhada, capaz de tingir tecidos, e a madeira de alta qualidade levaram à extração predatória. Em 2004, ele entrou na lista de espécies que podem desaparecer do planeta. Como tudo convida para conhecer um pouco mais, a visitação no Inhotim pode seguir vários caminhos. Na área central do parque, uma espécie que muita gente conhece das floriculturas, a pata de elefante. Aqui, a espécie nativa de regiões desérticas encontrou condições para se desenvolver e alcançar 5 metros de altura. Para chegar a este tamanho, foram longos anos. A base dilatada é um reservatório de água. Ali perto, outro gigante, o tamboril. Árvore icônica do Inhotim que tem entre 80 e 100 anos. Ela já estava aqui antes de o Instituto nascer e tem testemunhado a história dele. São cerca de 20 metros de altura e uma copa grandiosa. O tronco é rodeado de plantas, muitas nasceram de sementes trazidas pelo vento ou semeadas por passarinhos. Aqui a natureza se recria. A natureza fazer a parte dela, eu acho que é a gente chegar e olhar. Tá tudo verdinho, tudo bem cuidado e a gente falar, ó, não foi cuidado da gente, da natureza. Elizabeth é nascida no Quilombo Marinhos, em Brumadinho. Carrega a cultura de resistência, uma essência que valoriza o que vem da terra. Com 12 anos de trabalho no Inhotim, é responsável por uma das equipes que deixam os jardins sempre vistosos. Tem um carinho especial por este aqui, o das bromélias. Que cuidado a bromélia requer, Elizabeth? Ela não gosta de muita água. Ela tendo água aqui dentro, ela sobrevive. Se acabar a água aqui, elas morrem. Você tem ideia de quantas tem aqui? Neurigéria, quando eu plantei, tem 2.575. Só a neurigéria. Já a bromélia imperial pode atingir 1,5 metro de altura e levar 10 anos para florescer. Ela chama a atenção pela forma escultural e cor vibrante. Aqui ficam depositadas as sementes que vão reiniciar o ciclo da planta.
A faixa de bromélias fica bem ao lado da instalação Apenas Depois da Chuva, de Rebeca Carapiá. A obra diz sobre a relação entre água e território. São 20 peças de ferro retorcido, com cerca de 5 metros cada uma, mas que parecem flutuar no lago. Logo ao fundo fica a Galeria Truy Rouge, criada em 2002 e que abriga uma obra do artista contemporâneo Tunga. O encontro da natureza com a arte é uma singularidade do Instituto. Na galeria, com obras da artista Adriana Varejão, a Panaceia Fantástica reúne azulejos que retratam 50 tipos de plantas alucinógenas de diversas partes do mundo. A obra é adaptável à arquitetura e reveste um banco que fica na entrada da galeria. Integrando o paisagismo ao redor estão as corifas. Com folhas em formato de leque, estas palmeiras podem chegar a 25 metros de altura. Durante o crescimento, a corifa vai preservando a história. O caule é formado pelos resquícios das folhas que já morreram e caíram. Elas florescem uma única vez na vida e isso pode levar de 40 a 80 anos. E quando as flores chegarem, vão indicar que a planta está no fim da vida. Perto da obra Viu Imagine, que se parece com um caleidoscópio em grande escala, está o agave polvo, um tipo exótico. As folhas lembram tentáculos. É uma suculenta nativa do México que pode atingir 1,5 metro de altura. É uma das plantas mais fotografadas do Inhotim. Quando eu olhei ali, eu falei, isso é uma obra de arte, né? A agave a gente não tem aqui no Brasil, né? Aquele tipo de agave. E aí quando você olha ali, parece um mar cheio de polvo. Eu já fui mergulhador e aí eu achei aquilo ali muito, mas muito bacana. Uma obra bem pensada. A mistura de formas que se harmonizam está por toda parte. Sombras e feixes de luz criam contrastes que estimulam o olhar. São elementos pensados para criar uma experiência de imersão na mata. E quando menos se espera, uma obra de arte que simula a vegetação. Aqui a artista Cristina Iglesias construiu uma sala sem teto, com paredes de aço inoxidável que refletem o que está ao redor. Dessa forma, a instalação parece desaparecer na natureza. Sabrina é gerente de natureza. O nome do cargo não podia ser diferente, já que aqui, digamos, é o escritório dela. É um nome muito generoso, né, para essa função, uma grande responsabilidade. Natureza pode ser entendida de muitas formas e aqui o nosso trabalho, ele dá conta da jardinagem, para que os jardins se mantenham sempre bonitos, bem cuidados e saudáveis como eles são. Envolve também um trabalho de pesquisa com as plantas que nós guardamos e preservamos aqui dentro, para que a gente possa gerar conhecimento científico e gerar também oportunidades para o público de conversar sobre relações entre pessoas e plantas, que é onde a gente entende que é um ponto de partida para a educação ambiental. Então, trabalhar com natureza no Inhotim envolve todos esses eixos, né? É o trabalho de jardinagem, combinado com o trabalho de conservação de espécies, combinado também com o trabalho de gestão ambiental e de educação, a partir de pessoas e plantas. A conversa ao pé da árvore no banco, que é uma escultura em madeira, faz parte da experiência que mescla arte e natureza. Nós estamos falando da área total do Instituto, que são cerca de 140 hectares. Dentro desses 140 hectares, pelo menos metade desse território é ocupado por matas, que estão crescendo, se regenerando, se desenvolvendo. Combinado com esses fragmentos de matas, nós temos também os jardins que foram construídos desde o princípio da construção do Inhotim, né? Jardins que são reconhecidos como referência no paisagismo tropical, contemporâneo, que combina espécies nativas com espécies exóticas. E aí a nossa missão é trabalhar esse legado paisagístico que existe na história do Inhotim, porque o Inhotim é um museu a céu aberto, que se constrói com uma missão de experimentação de arte e natureza e, ao mesmo tempo,
trabalhar para a conservação dos fragmentos de mata, com a conservação de espécies, não só dentro do Inhotim, mas com potência para fazer isso para fora, para devolver as espécies para os lugares de onde elas são e colaborar com os ecossistemas. O carioca Pedro Nering, que faleceu em 2023, foi um dos criadores do paisagismo do Inhotim na década de 1980. Já entre os anos 2000 e 2004, Luiz Carlos Orsini assinou o projeto de 25 hectares. Hoje, o Instituto é referência mundial em paisagismo tropical contemporâneo. Ao longo dos anos, o Inhotim começou a incorporar aos jardins plantas de relevância para a conservação da biodiversidade, motivo que levou o Instituto a ser reconhecido como Jardim Botânico em 2010. Já em 2024, recebeu uma certificação internacional. O Inhotim, hoje, ele é afiliado ao BGCI. BGCI é uma sigla que identifica a maior rede internacional de jardins botânicos que existe no mundo. Se chama BGCI porque é a sigla para o nome Botanical Gardens Conservation International. O museu tem ao menos 188 espécies de plantas ameaçadas de extinção. A canelinha de ema é uma delas. Segundo Sabrina, com autorização, a plantinha foi resgatada de uma área onde seria suprimida. Existem muitos tipos de canelas de emas, com esse nome popular que é conhecido pelas pessoas de um modo geral. No nosso caso aqui, nós temos essa espécie, que é a Barbacenia delicatula. Ela é uma planta de porte pequeno, como essas que vocês estão vendo agora, já é uma planta adulta. E ela tem uma flor de um lilás muito delicado, uma flor muito pequena e que não está na época de florescimento dela, mas que aqui no Inhotim já floresceu e é um sinal de que ela está sendo bem cuidada aqui dentro da nossa coleção. Aqui, outros achados raros são preservados. O nome científico dessa planta, da palmeirinha da serra, é Ciagrus mendanhensis. Mendanhensis em homenagem ao local que ela ocorre, que é o distrito de Mendanha, no município de Diamantina. Então a gente fez uma parceria com a mineração, a gente costuma fazer isso, e a gente faz o projeto de resgate. O que é isso? É ir no local da mina, que a mina está avançando, a gente recolhe as plantas, traz para Inhotim, estuda, propaga, faz parceria com outros jardins botânicos, as nossas redes que a gente faz parte. A gente entende que todo ser vivo merece estar no planeta, permanecer no planeta, né? Então essa aqui é uma dessas plantas que não é uma planta que não é muito chamativa, tá? Mas ela ocorre numa região característica, com um solo característico, um solo de quartzo, com muita areia, um solo pobre, né? E ela produz os frutos dela, os coquinhos dela, e isso alimenta a fauna ali ao redor. E com esse cuidado, outras espécies resistem à extinção. A nossa planta aqui, quando ela entra numa coleção, que essa aqui está na coleção de palmeiras, ela ganha um número de identidade. Então essa planta ela entrou na coleção no ano de 2022 e recebeu o número 553 da coleção temática. Tá? Aí a gente ainda tem a coleção ornamental e tem a coleção de conservação, que aí são as plantas mais ameaçadas, mais difíceis, mais raras. Essa piquitita aqui é um Ciagrus cataphracta, é uma palmeira recém-descrita. Então a gente gosta de pegar essas plantas novas para a ciência, né, que eu digo, que ela já está no planeta há mais tempo do que a gente, e mostrar para paisagistas, para colecionadores. E aí essa planta começa a entrar em viveiros de produção e os paisagistas vão poder usar essas plantas. São mais de 19 mil palmeiras espalhadas pelo Inhotim. Elas representam a família botânica com o maior número de espécies, cerca de 500 no Instituto. Juliano está à frente de um projeto com pesquisadores e colecionadores da planta. O Juliano fala com um brilho nos olhos desse universo das palmeiras. E é imenso. Tem até uma sociedade brasileira de palmeiras. Exatamente. A gente há 2 anos e meio atrás, alguns colecionadores, apaixonados, estudiosos de palmeiras, a gente se reuniu e o Inhotim é a sede da Sociedade Brasileira de Palmeiras hoje, né? Então a gente quer promover pesquisa, promover distribuição de sementes,
promover o conhecimento, né, falando dessas plantas maravilhosas que nos proporcionam fibra, óleo, comida, estrutura para casas, né, também. Se você for em regiões ribeirinhas da Amazônia, as casas são feitas de troncos de palmeira, o assoalho, o telhado. Então são plantas muito importantes para os povos tropicais, que estão nas zonas tropicais do mundo. Esta aqui é a paxiúba, originária da Amazônia. As raízes suspensas buscam a luz, dando a sensação de movimento. Essa tem forma de candelabro. A Robeline palme é chamada de mini palmeira porque atinge de 2 a 4 metros de altura. Ela tem origem no Sudeste Asiático e aqui fica na área externa do restaurante Tamboril. Já esta palmeira atrai por uma curiosidade. Essa daqui é uma palmeira que bifurcou. Isso não acontece, é muito raro, é um evento raro. Provavelmente teve alguma mutação ou alguma divisão celular na gema dela. E aí ela acabou dividindo. A palmeira só cresce na ponta dela. Se eu cortar o palmito, a planta morre. A árvore você pode cortar a copa, que ela tem gemas laterais. As palmeiras já não têm essas gemas. Se o fogo passa numa palmeira, por exemplo, ele não mata a palmeira, porque ele vai chamuscar a casca dela, a parte externa, mas a seiva continua passando dentro da palmeira. Este é o Largo das Orquídeas, são mais de 17 mil plantadas em 48 palmeiras. Durante os meses de abril e maio, o largo fica florido e com um perfume característico da flor, que é conhecida como a rainha do cerrado. Um presente para os visitantes, quem passa por aqui não resiste. De olho nas orquídeas, Marcelo ainda estava maravilhado com tudo o que já tinha visto. É um esplendor, maravilhoso realmente. Toda a estrutura, como foi pensada, a arquitetura, a planta, quando você entra para ver uma obra, ela realmente é impressionante, não tem igual. O acervo de arte do Inhotim é grandioso. Atualmente, são cerca de 500 obras que estão além das galerias. Um museu a céu aberto, onde a natureza tem muito espaço para se exibir. São milhares de espécies em harmonia, criando cenários contemplativos. Maria é do Rio Grande do Norte. O passeio tão esperado abriu o roteiro das férias. Muito diversificado, natureza, arte, tudo isso é muito importante para a humanidade como um todo, né? Para o Brasil, enfim. Esta turma veio de Nova Lima. Muito bom. Vontade de ficar aqui. Vontade de ficar, deitar e tchau, esquecer da vida. Eu trabalhei a vida inteira mexendo na mineração, né? Lá na minha cidade. E aqui é tudo mágico. Muita coisa muito boa. Aqui parece que a gente está na busca do elo perdido. De tão bonito que é. É impressionante. Eu encontrei o elo perdido e me encontrei também aqui. Muito bonito. Por trás do que o público vê, há profissionais capacitados cuidando de cada detalhe. Mais que um acervo vivo, o Inhotim tem plantas devidamente documentadas e que servem a diferentes ações de pesquisa científica. Neste laboratório, isso fica ainda mais evidente. Quem trabalha aqui é a Tamires. A bancada de sementes é um salve à origem. Estão aqui para demonstrar a riqueza presente no Inhotim e no território à sua volta. Nesta câmara fria, a capacidade de germinação é mantida por anos. As espécies que são conservadas no banco de sementes são espécies nativas do nosso território. Nem todas são ameaçadas, mas todas têm alguma função, alguma relevância ecológica. Então é importante a gente manter esse banco de semente que tem uma diversidade de espécies e também uma diversidade genética, porque a gente procura coletar de diferentes matrizes para caso haja uma necessidade e sempre tem de restauração ambiental, a gente começa a produção de mudas a partir desse banco de sementes. A pesquisadora mostra sementes coletadas há 10 anos. São de cedro e de jacarandá. O último teste de germinação
foi feito em 2019 com uma taxa de germinação de 73%. Esse ano a gente vai repetir esse teste. Já neste equipamento, os pesquisadores estão focados no aquecimento global. É um experimento em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. Nesse fitotron a gente consegue simular alguns cenários de mudanças climáticas. Aqui a gente está num cenário em que a condição de CO2 ela é elevada em relação à condição que nós temos atualmente. A gente controla aqui também, além da quantidade de CO2 atmosférico, a temperatura e umidade. Os testes são para compreender o que precisa ser feito para seguir na linha de preservação. Com esses estudos, então, a gente consegue projetar cenários futuros e a partir daí a gente entender como essas plantas elas vão reagir em novos cenários e como que a gente pode evitar a extinção dessas espécies que são importantes para o nosso ecossistema, né, para as nossas matas nativas. Esta sala do Laboratório de Botânica tem entrada restrita. É permitida para fins de pesquisa e divulgação científica. Nossa equipe teve acesso e viu de perto um estudo que tem facilitado a germinação de sementes. Aqui o cultivo é feito num ambiente controlado. Essa aqui é a nossa salinha de cultivo in vitro. Nessa salinha a gente cultiva algumas plantas, algumas espécies em condições controladas. Então esse aqui é um meio de cultura. Nesse meio a gente coloca todos os nutrientes que uma planta precisa. Então ele é água, tem uma consistência gelatinosa. A gente confere aqui todas as necessidades nutricionais da planta. Então a gente trabalha aqui com as plantas que têm uma dificuldade de germinação maior. Que, por exemplo, a gente tem a Cattleya walkeriana, que é uma espécie que está classificada como ameaçada de extinção. E a gente conseguiu produzir aqui centenas de mudinhas para a gente reconstituir o ambiente futuramente. São potinhos cheios de esperança. Um trabalho que investe tempo e conhecimento para que espécies vegetais raras e de difícil cultivo possam ser propagadas. Essa sala, acho que a gente tem sim um carinho grande por ela, porque ela, além da gente sentir, né, que é um berçário, a gente brinca aqui que é o berçário das plantinhas, a gente entende que ela também tem um poder de sensibilização muito alto, assim, quando as pessoas entram aqui elas ficam emocionadas, é gratificante pra gente saber que a gente está conseguindo produzir uma espécie que poderia estar ameaçada futuramente. Do berçário para a estufa. É aqui que algumas plantas que precisam de condições controladas continuam o desenvolvimento. Aqui está muito quente porque essa estufa, a gente chama de estufa equatorial, porque ela simula as condições das florestas tropicais. Então a umidade aqui é muito alta, associada a uma temperatura elevada e constante, né? Que a gente chega até 90% de umidade, parecido com o clima que a gente vê na Amazônia. Esse aqui é o Philodendron maximum, é uma espécie nativa da Amazônia. Ela é interessante, as folhas dela são bem vistosas, podem chegar até 2 metros de comprimento. Esse aqui é o morcegão, conhecido como morcegão, é um Anthurium gladifolium. Aqui a gente cultiva as plantas respeitando também como elas ocorrem na natureza. Então essa aqui, por exemplo, ela tem um hábito muito interessante de ficar de ponta cabeça, às vezes, nas árvores. Ela é típica de floresta atlântica e florestas. Essa aqui é uma espécie carnívora, o nome científico dela é Nepenthes alata, é uma espécie nativa das florestas das Filipinas e ela tem uma estratégia, né, que os insetos vêm aqui atrás de néctar e ela fica presa nesse jarro, são plantas carnívoras. As plantas carnívoras viraram inspiração para uma obra de arte em outro canto do Inhotim. No vão entre 2 prédios, a artista Adriana Varejão expõe azulejos que retratam 5 espécies diferentes dessas plantas exóticas. Na galeria de Cláudia Andujar, a relação entre a natureza e os povos originários. O
espaço que por 10 anos abrigou o trabalho da fotógrafa, considerada uma das vozes mais ativas em defesa dos povos da floresta, foi reinaugurado e agora também inclui produções de artistas indígenas. A Cláudia ela é uma artista de inegável importância para a luta indígena, para a causa e para a arte indígena também, né? Ela abriu muitas portas, ela foi uma inovadora realmente, né? Em muitas frentes. E muitos artistas, né, que passaram, que foram convidados, muitos artistas com que a curadoria conversou e trocou em relação ao conceito mesmo da exposição, reconhecem que a presença da Cláudia, tanto em termos artísticos, né, em termos da fotografia, da linguagem da fotografia e da postura e da relação com o sistema da arte, principalmente, foi fundamental para o que a gente entende hoje também como arte indígena. Nós adensamos, ampliamos essas leituras da obra de Cláudia e também trouxemos mais camadas, né, críticas e reflexivas para o momento como um todo. Com a chegada das novas obras, o espaço passou a se chamar Machita Iano, que quer dizer casa de terra na língua Yanomami. A exposição reforça o conceito de autorrepresentação, em que os indígenas assumem o protagonismo artístico, retratando a própria história. Além da qualidade estética, as obras carregam pertencimento. Tradições, cotidiano, luta, espiritualidade e a relação com a natureza estão entre os temas retratados por artistas contemporâneos que renovam o olhar sobre a cultura indígena e a proteção dos povos. Aqui nós temos um lugar de muito privilégio, de uma reunião de pessoas que estão pensando esses eixos conceituais e são originárias desses povos, né? Nasceram nesses territórios, continuam em comunhão com suas comunidades. A exposição também reúne produções audiovisuais. Nesta instalação, uma jovem se inspira nos ancestrais para preservar a identidade dos povos originários. Trabalhos que expandem o conhecimento de quem visita a exposição. Tem esse resultado estético impactante, né? Que faz a gente pensar sobre esses mundos que existem para além do nosso. Eu vejo que abre muito leque do que é ser indígena, assim, né? A gente vê um pouquinho de cada etnia pelo olhar deles mesmos, né? De pessoas que vivem aquela cultura, aquela história. Eu tô achando muito bonito. Não saia daí. O Terra de Minas volta já. Essa mini floresta de brotos anuncia o que está por vir. Cada galho vai virar uma muda de quaresmeira e pode ganhar um novo cantinho no museu. Quem vai nos ensinar o passo a passo é a Fabiana, aluna da primeira turma de jardinagem do Inhotim. A gente tem os gomos, né? Aí o ideal, a gente corta aqui assim. Aqui já vai ser preparada uma estaca. A gente tira. Sempre faz o corte para ela ser plantada nessa posição. Assim. Aí aqui tá pronto uma muda para ser plantada. Aí ele tem sempre a posição certa, o jeito certo de ser colocado, que é esse aqui. Aqui tem a preparação ideal, a preparação própria, que é substrato, terra. E depois de 30 dias, as folhas ficam assim, tiveram tempo para crescer. É hora de dar mais espaço para as raízes. O curso tem a duração de 5 meses. Os participantes são moradores de Brumadinho e distritos. Eu não tinha conhecimento como seria e quando eu vim para cá a primeira vez e começou, foi assim, tudo mágico.
tudo experiência única, assim, para a vida toda. A gente entende de jardinagem da nossa forma, da maneira dos nossos pais, que é cuidar, molhar, plantar e crescer. Mas aí quando você vem para o curso, você aprende, você tem um olhar diferente, você tem um amor maior pelas plantas. E é muito lindo. Enquanto aprendem, os alunos recebem uma bolsa de R$1.000 por mês. O Luiz faz parte da turma. Eu gosto muito porque temos muitas plantas que chamam a atenção. A gente vê várias espécies diferentes que a gente não costuma ver no dia a dia. Quem sabe no futuro, eu acredito que possa sim ter uma oportunidade profissional. E estou aprendendo também, né, para ajudar as pessoas, né, a fazer seus jardins. Todos aprendem sobre o preparo do solo, adubação, irrigação, sobre o crescimento e a saúde das plantas. O resultado tem sido a transferência de conhecimento. Toda a nossa equipe de jardinagem ela foi formada aqui dentro, então as pessoas elas entram muitas das vezes sem experiência nenhuma e a gente vai formando essas pessoas aqui. Inclusive a nossa equipe de encarregados ela foi toda formada aqui dentro, então todos foram jardineiros, alguns deles passaram por outras equipes, mas eles foram todos formados aqui. Então, essa é a ideia, que a gente consiga formar mais pessoas e que essas pessoas consigam replicar esse trabalho, né? Com as suas famílias, nas suas casas, com a sua comunidade e que isso nunca acabe.